Fala galera, professor Rodrigo na área, é isso aí, esse é o Resolvendo a Química, canal onde você aprende a resolver química de verdade. E essa semana nós vamos continuar, na verdade, a última aula nossa de cinética química, tá? Um assunto muito importante, que é lei de velocidade, que aqui no YouTube eu não vi muitos vídeos sobre isso. Então eu espero que você aprenda de um jeito fácil como resolver as questões de lei de velocidade. Bora lá? Show! Vamos trabalhar um pouquinho com lei de velocidade, galera. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva, por favor, deixe o seu curtir. É muito importante para o nosso projeto, galera. Tá? Muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. Muito bem, então olha só, para a gente falar lei de velocidade, galera, é também chamada de lei de ação das massas. Tá? Ela é encontrada de forma experimental. Então tem um exercício que fala assim, só de olhar para a reação eu já sei qual é a lei de velocidade. Não, eu preciso fazer o quê? Um experimento para conseguir encontrar a lei de velocidade. E aí, a partir desse experimento, eu vou dar alguns nomes para as reações. Eu consigo entender o mecanismo como a reação química está acontecendo. Fechado? Show. A lei de velocidade ela é sempre esse perfil que eu estou mostrando aqui para vocês. Ó. Tem V, que é a velocidade da reação, certo? K, que é a constante cinética. Tem reagentes, concentração dos reagentes, tá? Concentração inicial dos reagentes. E lembra que se a concentração é aquoso ou gasoso, tá? Sólidos e líquidos puros, nós não vamos colocar na lei de velocidade, porque a concentração deles é constante. E o Azinho que eu coloquei lá em cima é a ordem, tá? Que é o mais importante aqui para a gente na lei de velocidade, é encontrar a ordem. Fechado? Beleza. Para começo de conversa, o que as provas vão perguntar? Calcule a lei de velocidade para a reação abaixo. Aí você vai ter que calcular, apresentar a lei de velocidade. Simples assim. Tá? Você não precisa fazer muitas contas. Ele só quer que você encontre geralmente a ordem, que você diga quem são os reagentes que influenciam na lei de velocidade. Beleza? E aí eu vou fazer um experimento. Tem 3 formas dele trazer isso para você. Ele pode trazer experimental, que é o que a gente faz no laboratório, beleza? E aí eu vou fazer assim, ó. Eu trouxe uma reação hipotética, 2A mais B formando C. Vamos supor que aqui todo mundo é gasoso, tá, galera? Então, é sempre só para gasoso? Não, poderia ser aquoso, mas vou fazer todo mundo gasoso para facilitar. Então, tanto o reagente A quanto o reagente B vão entrar na lei de velocidade, certo? Vamos ver como é que eles se comportam agora, a ordem deles. E aí, para isso, eu faço 3 experimentos. Eu vou fazer um primeiro experimento onde eu vou medir a concentração do A, do B e a velocidade. No segundo experimento, eu vou dobrar a concentração do A, mas vou manter a B igual a de antes e ver quanto vai dar a velocidade. Por que você faz isso, Rodrigo? Galera, pensa comigo. Eu vou mudar a concentração de um e não vou mudar do outro, mas a velocidade muda. Então, essa velocidade mudou, não foi por causa do B, foi por causa do A. Então, eu vejo o comportamento da velocidade a partir da variação da concentração de um dos meus reagentes. Pegou a ideia? Por isso que eu mantenho um constante e vario o outro. Se eu tiver 3 reagentes, eu vou variar um e vou deixar 2 constantes. Sempre assim. Beleza? Muito bem. E aí, você vai perceber que quando eu dobrei a concentração do A, a velocidade também dobrou. Então, toda vez que eu dobrar o A, eu vou dobrar a velocidade. E no terceiro experimento, agora veja que do primeiro para o terceiro experimento, eu mantive a concentração do A em 1, mas mudei a concentração do B de 1 para 2. Eu dobrei a minha concentração do B e a velocidade foi de 0,3 para 1,2. Quadruplicou. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que agora a velocidade está sofrendo uma influência a partir da nossa o quê? A partir da nossa variação da concentração de B. Faz sentido. Pois é. Então, cuidado. E aí os exercícios vão perguntar assim, qual a lei de velocidade? Tá, mas, prof, como é que eu vou calcular? Então, você vai seguir alguns passos aqui. Ó. Primeiro passo.
tá? Você vai criar uma lei de velocidade hipotética. Como é que é isso? Eu vou resolver em vermelho, tá? V igual a K, quem é reagente? A elevado a Azinho, porque daí a ordem é do A, vezes, sempre vezes, B elevado a Bzinho, que daí é a ordem do B. Fechado? Legal. Como é que eu faço para encontrar as ordens? Porque o segredo aqui dos exercícios de lei de velocidade é exatamente encontrar a ordem. Então eu vou te ensinar agora um jeito certo, tá? E aí daqui a pouco eu vou te mostrar o jeito malandro para você resolver. Então olha só, você vai fazer o seguinte, segundo passo. Você vai escolher dois experimentos onde a concentração de um reagente muda, mas obrigatoriamente o do outro fica constante. Então eu vou escolher esse experimento aqui, do 1 para o 2. Por quê? Porque do 1 para o 2 está mudando a nossa concentração do A, mas não está mudando o B. Então, 1 para o 2, A varia, B constante. Tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer a substituição dos valores de velocidade, concentração de A, concentração de B, na lei de velocidade que você inventou e dividir uma pela outra. Tá? Então, aí você que manda. Ó, vamos fazer. A velocidade vai ficar assim. Ó, velocidade em 1 é K, mas a constante só vai mudar se eu mudar a temperatura, então não esquenta com isso. A concentração do A é 1 elevado a Azinho e a do B é 1 elevado a Azinho. Ups. A no experimento 1 elevado a Azinho, B no experimento 1 elevado a Bzinho. E vai dividir pela mesma ideia, só que no experimento que é 2. Então, a velocidade em 2, a constante é a mesma, A elevado a Zinho do experimento 2, vezes B do experimento 2, elevado a Bzinho. Feito isso, eu vou jogar lá em cima. Agora você substitui. Qual que é a velocidade? 0,3. A constante não sabemos, é constante. O A, 1 elevado a Zinho. O B, 1 elevado a Bzinho. Divide 0,6 é igual a K. O A vale 2 elevado a Zinho e o B vale 1 elevado a Bzinho. Como é uma divisão, isso é a parte mais legal. Você pode cortar o que a gente tem de igual em cima e embaixo. Então, corta as constantes, corta 1 elevado a Bzinho e vai ficar só essa divisão. 0,3 e 0,6 é 1 sobre 2. E do outro lado aqui, ó, você vai ter 1 elevado a Zinho dividido por 2 elevado a Zinho. Usa aquela propriedade da potência que você pode deixar aqui, ó, a potência para os dois. E aí agora você resolve a matemática. Já está na mesma base, né? Uma exponencial. Corta as bases iguais. Você vai ter que o Azinho vale 1. O que você vai fazer agora? Você vai escolher dois novos experimentos, onde o B muda. Então, aqui eu vejo do 1 para o 3. E o A é que fique constante. Veja, do 1 para o 3, o A constante. Ai, professor, dá muito trabalho. Eu sei, galera, por isso que você tem que treinar e prestar bem atenção nessa nossa aula. Então, agora eu vou escolher o experimento 1 para o 3. E faz a mesma coisa. Qual que é a velocidade no 1? Agora eu vou fazer direto, tá? Qual é a velocidade no 1? 3. K. Concentração do A, 1 elevado a Azinho. Se quiser colocar o Azinho agora que você já sabe quanto ele vale. E o B, 1 elevado a Bzinho. Beleza. Dividido lá no experimento 3. 1,2 K. Concentração do A é 1. Concentração do B é 2. Tudo que for igual em cima e embaixo corta. Corta, 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 corta. Faz a matemática. Aqui vai ficar 1 sobre 4 e lá vai ficar 1 sobre 2 elevado a Bzinho. Deixa na mesma base. 1/4, na verdade, é o quê? É 1 sobre 2 ao quadrado.
é 1 sobre 2 elevado a Bzinho. Corta as bases iguais. Aqui está um problema, galera. Tem que ter muito conceito de matemática básica. B igual a 2. Então, como fica a nossa lei de velocidade? Lei de velocidade vai ficar V igual a K, concentração do A elevado a 1, concentração do B elevado a 2. Nós dizemos que é de primeira ordem para A, de segunda ordem, porque está elevado ao quadrado para B, e que é de terceira ordem para reação. Por que terceira ordem? Porque soma as duas. Soma as ordens para reação. Certo? Ai, meu Deus, que horror, professor. E é uma questão aí, o que? Difícil, tá, galera? Então, lei de velocidade, quando ele traz os dados experimentais, não é uma questão simples de se resolver. Ainda mais se ele quiser o valor da constante. Se ele quiser o valor da constante, você vai substituir os valores na reação, tá? E vai de um experimento na equação e encontra o valor do K. Então, por exemplo, eu substituiria aqui, ó, 0,3, 1 e 1 e encontraria o valor do K. Fechado? Show? Esse é o mais difícil que a prova pode cobrar. Tem um jeito malandro? Tem um jeito malandro, que é o seguinte, tá? O jeito malandro é um pouco mais direto. Então, cuidado. O jeito malandro, eu vou pegar a nossa reação e a ideia é que você perceba a proporção, tá? E aí vem um pouquinho da dificuldade do método malandro. Só que se você perceber a proporção, você já resolve o exercício muito mais rápido. Só que, de novo, você tem que ter em mente a ideia de comparar duas linhas, dois experimentos, onde a concentração de um muda e a concentração do outro fica constante. E você não precisa fazer tudo aquilo. Você vai fazer aqui, ó, dobrei a concentração do A, mas ficou constante o B. A velocidade dobrou. Então, quando o que eu faço com a concentração acontece igual com a velocidade, a ordem é 1, tá? E aí você vai fazer assim, ó, quem está mudando? A velocidade e a concentração do A, elevado a Azinho. Quanto mudou a velocidade? Ela dobrou. E quanto mudou a concentração? Dobrou também. Quanto vale o Azinho? 1. Nossa, muito mais fácil, prof. De onde sai esse 2? Esse 2 é o quanto variou a velocidade. E esse 2 é o quanto variou a nossa concentração. Faça a mesma coisa agora, ó, do primeiro para o terceiro, o A fica constante. Sempre um variando e o resto constante. Veja que o B multiplicou por 2. E a velocidade foi do 0,3 para o 1,2. Multiplicou por 4. Concorda? Então vamos lá. A velocidade é que está mudando e a concentração do B que está mudando. A velocidade mudou quanto? Vezes 4. E a concentração? Vezes 2. Elevado a Bzinho. 2 elevado a quanto que vai dar 4? 2. E aí você consegue chegar nas mesmas ordens. V igual a K, concentração do A elevado a 1, concentração do B elevado a 2. Beleza, galera? Então, cuidado, por favor, com esse ponto. Show! Segundo, essa aula é um pouco mais comprida, eu sei, mas ela é importante, você já vê tudo de uma vez. Segunda possibilidade é quando eu tenho uma reação elementar. A reação elementar, galera, a ideia é o seguinte, depois de ter feito o experimento, tá? Depois de ter sido feito o experimento, a galera percebeu que a gente podia ver o mecanismo da reação. A reação elementar ela acontece em uma única etapa.
tá? Uma única etapa. Essa uma única etapa quer dizer, reagente vem, colide, forma o produto. Pronto, acabou. E nessa reação elementar, a ordem é igual à molecularidade. Ordem igual molecularidade. O que significa isso? A galera percebeu que ao fazer o experimento, a ordem era igual ao coeficiente estequiométrico, ao balanceamento. Então, só para você pegar uma ideia aqui, ó, vou falar, essa reação aqui, ó, é elementar, tá? Então, vamos pegar uma reação qualquer aqui, ó. Vamos pegar 2A mais 3B, formando 2C mais D, tá? Tudo gasoso, não tem problema. É elementar. Como é que fica a lei de velocidade? A lei de velocidade é ficar V igual a K, concentração do A elevado ao quadrado, vezes a concentração do B elevado ao cubo. Pelo simples fato de ele ter usado o termo elementar, ou falar a palavra uma única etapa, você já vai pegar o balanceamento, coeficiente estequiométrico, e vai colocar lá na lei de velocidade. Muito mais fácil. Professor, mas você falou que no começo da aula eu não poderia olhar para essa reação e já saber a lei de velocidade. Não, cuidado, o exercício me falou que ela é elementar. Quer dizer que em algum momento ele fez o experimento e comprovou que o coeficiente da ordem é o coeficiente, o número de moléculas que eu tenho daquele meu composto, daquele meu reagente. Beleza? Molecularidade. Show? Cuidado, por favor. Legal. E a terceira é quando a reação é não elementar. Opa, só deixa eu colocar um pouquinho para o lado aqui, galera. Aí. Reação não elementar. Na reação não elementar, ela vai ocorrer em duas ou mais etapas. Duas ou mais etapas. Mais etapas. Certo? E aí, como é que o que você vai olhar? Dessas etapas, 2, 3, 4, não importa. Uma sempre é que vai acontecer mais lentamente. Então, quem define a lei de velocidade é a etapa lenta. Etapa lenta, ou seja, aquela com maior energia de ativação, define a lei de velocidade. Beleza? Cuidado com isso. Mas, prof, como é que eu vou saber? No exercício, galera, ele vai dizer qual é a etapa lenta. Então, não se preocupe com isso, tá? Ele vai dizer, da reação, aqui está acontecendo em duas etapas. A primeira etapa é a lenta. Sempre a primeira? Não, depende. Tá? Às vezes está escrito. Então, vamos colocar assim, ó, A mais B formando C, C mais B formando A. D. Beleza? E ele vai colocar aqui do lado, ó, lenta, rápida. Ou contrário. Imagine todo mundo gasoso também, só para facilitar. Gasoso ou aquoso. Beleza? Tá. Como é que fica a lei de velocidade? Eu vou olhar sempre para lenta, destaca a lenta, faz um olhinho. Que horror. Certo? Vai ficar V igual a K, reagente. Reagente da onde? Da etapa lenta. A vezes B. Como não tem ali coeficiente estequiométrico, a ordem é 1 e 1, de primeira ordem. Pode acontecer da ordem ser 0 em algum momento? Pode acontecer. Ordem 0 significa que se eu mudar a concentração, a velocidade não muda. Certo, povo? Desculpe o tamanho da aula, mas espero que você tenha gostado, espero que tenha ajudado. Deixe o seu curtir, deixe o seu comentário, o seu feedback, que ele é muito importante para a continuidade do nosso projeto. E a gente se encontra na próxima aula. Valeu, tchau, tchau!